Boa noite. É bom ser reconhecido como um cara que sobe árvore, né? Mas hoje vai ser uma palavra que eu e meu pai vamos estar compartilhando com vocês hoje e queria convidar meu pai para vir aqui, que ele vai começar a pregar e eu vou terminar para ele, né? Então, Amém. ele está usando uma roupa bem bonita. A gente orou e tem uma sintonia tão, sabe, assim. Tá, obrigado. Amém, boa noite. Quando eu era criança, vou começar falando um pouco da minha história. Alguns de vocês já sabem alguns detalhes, outros é nova, mas eu era uma pessoa que eu gostava muito de subir em árvores também, muito mais do que estudar lá na escola, sabe? É engraçado como cada pessoa é tão diferente. Algumas pessoas gostam de estudar e parabéns por você. Que é uma pena que eu não tinha essa coisa dentro da DNA. Meus pais não passaram esse coisa a mim. Eu sofri muito na escola, sabe? Em muitos níveis de sofrimentos. E eu lembro lá eu estava na nono ano, sabe? Até na high school lá, e eu estava fazendo as coisas, foi por o 11º, lá nós temos 12 anos de escola. Eu finalmente formei, e foi um milagre, sabe? Foi um milagre mesmo. Então, graças a Deus, eu fiz isso, mas eu fiz isso de maneira diferente de outros alunos. Lá nos Estados Unidos, eles tinham eles ofereceram um tipo de escola que é diferente do que é uma escola normal. Então, que eu descobri que você pode se formar mais cedo. Mas não é. Eu sei que algumas pessoas, por causa da alta inteligência deles, eles são formados mais cedo, né? E essas pessoas assim, eu estava esse tipo aqui. E eu descobri que essa escola existia. Então, eu conversei com meus pais e eu convenci eles para me deixar participar dessa escola alternativa. E quando eu fui lá, sabe, eu fui chocado do tipo de pessoas que estavam lá, sabe? Tipo de pessoas falando assim... Sabe, na escola, normalmente tem pessoas que sentam bem na frente e tem pessoas que sentam bem atrás, que só falam o tempo inteiro. Essa escola era cheia de pessoas da última fila. Nada pessoal, gente. Oi, tudo bem? E eu estava lá e eles falaram sobre uma prova, um teste que você pode fazer, que eles falam é igual a uma diploma. Então eu pensei, puxa, ou seja... Eu não preciso ir para aulas, eu posso até fazer esse prova, esse teste, para se formar. Eles falaram sim. Então, eu achei, graças a Deus, eu tinha certeza, sabe? Às vezes a vontade de Deus é difícil para descobrir, mas eu sabia na hora esse era para mim. Então, eu peguei um livro para fazer um estudo sobre como passar nessa escola. Mas quando eu estava nessa escola alternativa, tinha uma pré-requisita, que você também está frequentando a segunda escola, que é uma escola de vocação. Ou seja, eles vão treinar você para fazer alguma coisa. Eu já estava trabalhando num restaurante, então eu pensei, isso não. E eles ofereceram um curso onde você pode arrumar geladeiras, máquinas de roupa, lava-louça, coisas assim, sabe? Então, o que eu pensei, puxa, esse fica muito bom, porque meu tio ele tem uma empresa assim. Pode ir. Esse meu tio e minha tia. E eles têm uma empresa chamada,
na época eles fizeram a arte por essa coisa, não era bem avançado, eu sei, mas é chamado Road Service, ou seja, meu sobrenome. E meu tio falou comigo, se você faz esse curso lá, eu vou querer aposentar. E eu vou dar toda essa empresa para ti um dia. Ele tem, eu não sei, 4, 5 vans, sabe? Ele tem uma série de coisas. Então eu pensei, poxa, eu vou fazer isso. Eu estava estudando. E eu gostei muito mais do que aquele outra escola que eu estava estudando para fazer a prova. Finalmente fiz a prova, passei. Graças a Deus. E por mim, eu finalmente estou saindo da escola. Finalmente acabou essa coisa. Eu sei que algumas pessoas gostam, eu sei que algumas pessoas têm um dom por isso, mas eu não. É engraçado como cada um de nós somos diferentes. E às vezes a gente não sabe, ou seja, uma das coisas que nós precisamos descobrir em nossas vidas é quais coisas que são natural para nós para fazer é saudável e bom e alinhado com a vontade de Deus e quais coisas a gente precisa romper nossas tendências naturais e realmente para conseguir o nosso destino. Era interessante porque eu estava começando a frequentar uma igreja naquela época. E esse conceito de destino, sabe, nessa vida aqui, era um conceito novo, que Deus me criou para fazer uma coisa especial. Mas Ele não fala. Eu sempre achei um pouco estranho, ou seja, filho, eu tenho alguma coisa especial, mas eu não vou falar. Você precisa descobrir. Eu não sei porque Deus fez isso, mas Ele é a maneira que a gente vive a nossa vida. Foi bem nessa época também que eu fui para uma viagem missionária para o México. Hoje, parte da aula, eu estava explicando sobre o impacto dessa viagem tinha minha vida, que eu senti Deus estava me chamando para realmente para o ministério, para ser um pastor um dia. Mas sabe o que é? Eu sempre pensei, Deus estava me chamando para ser um pastor, mas que eu vou trabalhar arrumando geladeiras minha vida inteira com as vans do meu tio, sabe? Era uma coisa bem lógico. Sabe por quê também? Eu sou uma pessoa bem lógico. Eu não gosto da escola. Eu fiz quase 2 anos nessa escola, assim, eu estava pronto para receber uma diploma que fala que eu sou licenciado para arrumar geladeiras e coisas assim. E nessa época eu fui para um lugar para começar a trabalhar. Próximo slide. Desculpe, essa é a escola que eu fui. Depois eles derrubaram, ou seja, eles esperaram. Era uma estrutura horrível, gente, horrível. Era tão horrível, eles derrubaram, esperaram para mim se formar e depois eles derrubaram e fez essa escola próxima. Esse é um tipo de pessoa, o lugar onde eu estava trabalhando. Tinha centenas, se não tinha milhares de geladeiras nesse esse galpão, essa área. E meu chefe, ele falou, vai lá e arrumar, pega qualquer geladeira e começa a arrumar essas coisas. Então, eu chegava lá, eu pegava uma máquina e eu comecei a arrumar essas coisas, sabe? Era o que eu estava fazendo. É engraçado porque, de fato, eu estava alinhado com todos os meus planos. Eu fiz um plano, não foi uma coisa de repente, eu vou decidir, então arrumar geladeiras é o sonho da minha vida. Não era assim. Eu pensei, eu tinha um plano, eu realmente tinha um plano e também, é bem importante saber, que Deus não falou nada comigo para não fazer isso. Eu não estava fazendo em rebelião. Não, mas eu sei Deus não quer para mim arrumar geladeiras, mas eu gosto de geladeiras tanto. Sabe?
um é tão diferente do que o outro que é especial para mim. Entende o que eu estou falando? Não era assim. Eu tinha um plano. E até esse momento que eu estava pronto para formar, Deus deixou essa coisa acontecer em minha vida, que é interessante. Mas foi bem nesse lugar, eu não sei, porque eu tinha muito tempo, só eu, a geladeira e Deus. Mas Deus, parece que Ele acordou alguma coisa em mim, que Deus estava querendo por mim fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se você já passou por isso, em um momento que você é quase como você viu aquele nuvem preto chegando na sua direção, você sabe, vai chover, sabe? Eu estava sentindo uma inquietação dentro da meu ser, que eu estava sabendo, alguma coisa está acontecendo e não está envolvendo geladeiras. E depois eu falo, não, mas precisa ter geladeiras, porque eu vou aposentar, sabe, arrumando geladeiras. Próximo. Eu quero falar hoje sobre esse título, Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Nunca é tarde demais. Naquele momento eu estava com as geladeiras, eu senti em uma maneira profunda. Eu não estou falando foi só era um processo, era muito tempo. Não é, eu não gosto desse serviço, então eu vou largar. Era uma coisa que era um processo, dia após dia. Até aquele momento que eu senti aquele voz do Senhor falando comigo. Eu quero por você ir para o Instituto Bíblico. É engraçado porque os resultados da eu indo para o PBC, do Instituto Bíblico, é bem nítida nessa igreja. 1, existe. 2, estou casado. Graças a Deus. Eu casei bem, sabe? E tem várias outras coisas. Quem sabe os filhos de outras pessoas vão casar também, sabe? Entendemos falando, ou seja, é engraçado como o afeto dominó das nossas decisões afeta a nosso próprio destino. Eu vou falar, pessoal, jovens, é uma coisa muito triste, às vezes a gente conversa com pessoas no fim da vida e que eles têm muito remorso, pensando que eles realmente não experimentou o destino que Deus tinha por eles. Mas eu vou falar, quem não é jovem, nunca é tarde demais para ser para ser o que Deus está querendo você ser. Amém? Esse versículo a gente vai falar hoje à noite sobre a vida do Pedro. Mateus 4 fala. Debbie vai falar. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, eu estava imaginando essa cena, porque eu tinha até perguntas. Por exemplo, ou seja, essas pessoas nunca ouviram Jesus na vida deles, e Jesus indo lá, sabe? Eu não sei, tinha aquele brilho que as pinturas mostram, sabe? Eles estavam andando, porque eles, teólogos, eles acham que é bem provável que eles já ouviram ele pregando com autoridade, o jeito dele. Mas uma coisa que nós sabemos, até dessa parte da passagem, a Bíblia fala que imediatamente, ao mesmo instante, eles deixaram as redes e começou a seguir Jesus. Eu coloquei uma escada, esse jeito, para representar esse questão. O próximo... É isso. Eu estava lendo um livro uma vez que falou essa frase: imagina alcançando o topo da escada de sucesso e descobrir
que a escada estava na parede errada. Então hoje eu não estou literalmente trazendo, eles estão literalmente trazendo a nossa escada. A verdade, a gente precisa arrumar coisas depois do culto e eu vou embutir isso na pregação, sabe? Eu coloquei essa imagem assim porque existe isso na vida de muitas pessoas. Subindo a escada do sucesso. Quantas pessoas eu já conversei? Pessoas, empresários, pessoas que eu estava conversando com eles. Em Curitiba, a gente fez aulas de inglês por Vovocar e alguns lugares assim, a gente tinha muito contato com profissionais. E até conversando um pouquinho com eles, pessoas diferentes falando sobre sabe o que é? Eu nasci numa favela, eu nasci num lugar em pobreza, eu fiz isso, e eu pensei, nunca eu vou deixar meu filho passar fome, nunca ele vai passar uma necessidade, eu vou dar tudo por ele. E o que eles fizeram, eles começaram a trabalhar, eles pagaram um preço bem grande, que era uma coisa positiva até um nível. E eles estavam subindo naquele escada de sucesso deles, sabe? Então, estudando, sabe? Depois indo para o próximo, eu não vou subir. Porque se quebra por causa do peso, sabe? Com certeza, acho que Michael está filmando só por isso, sabe? Essa possibilidade. Então, mas ele estava subindo a escada do sucesso deles e chegando a uma carga tão alta que estava pagando tão bom, sabe? Mas muitos desses profissionais estavam fora da casa por muito tempo, sabe? E o casamento deles estava fazendo isso, os filhos estavam crescendo sem pai, sem mãe. Entende falando? Então a pergunta é se eles eram sucesso ou não, e a resposta é depende como você define sucesso. Eu sei bem cedo em nosso casamento, Debbie e eu, a gente conversou muito sobre o que é sucesso para nós. Quando nós chegamos no final da nossa escada de sucesso, o que é? Que a gente tem um carro pago e uma casa paga, esse é sucesso para nós, sabe? Que nossos filhos nunca passam fome, que nossos filhos têm todo o videogame possível, o último computador, coisa assim, não sei. A gente conversou muito e nós decidimos que a gente estava querendo criar filhos que têm caráter. Filhos que amam a casa de Deus, que amam Jesus. Nunca, nem uma vez, a gente falou sucesso é nossos filhos ser pastores um dia. A gente estava querendo criar filhos que amam Jesus com todo o coração e que está vivendo aquele chamado pessoal que eles têm, que eles precisam descobrir na própria vida deles. E às vezes, se a gente conversou, se a gente impor uma chamada, uma coisa sobre eles, eles vão fazer por nós. Mas eles vão subir uma escada, mas vai ser uma escada na parede errada, e a gente, como pais, colocou a escada na parede errada deles. Entende o que eu estou falando? Com essas conversas, pais, é uma conversa importante para nós. Que nós perguntamos, o que é sucesso para nós? O que é sucesso a criação de filhos nossos? Casamento, a igreja, ministério, coisa assim. Que a nossa escada do sucesso está indo naquela direção certa. A primeiro ponto é nossas decisões. Obrigado. A nosso destino. A decisão, eu estava pensando esses dois pescadores. A Bíblia fala, eles eram pescadores, ou seja, eles estavam fazendo uma coisa errada. Jesus falou com eles, sabe o que é? Vocês estão pescando, mas era para você ir para o PBC, e você não estava escutando o Instituto Bíblico, sabe? Jesus não fez isso. Não é interessante para vocês que até Jesus pegou até o próprio caminho deles e ajustou um pouquinho.
vocês são pescadores de peixes, mas agora você vai ser pescadores de homens. Ele usou todo esse passado deles, a história deles, ele usou tudo aqui que já aconteceu na vida deles para ajudar eles em tudo que vai acontecer na vida deles. E Deus está fazendo essa coisa contigo. Mas o que acontece muitas vezes é, a gente pensa, sabe, eu pisei na bola, é tarde demais para mim, sabe? Eu tenho uma palavra de esperança que nunca é tarde demais. Nunca. Próximo. Nossos 3 pontos são bem parecidos, então a gente vai rapidinho aqui. Nossas direções determinam o nosso destino. Então, as nossas decisões, a direção que a gente está indo, as decisões que nós fazemos. Lá na PBC, lá indo para o Instituto Bíblico e fazendo esse caminho, eu vou falar, sabe o que é? Eu acredito, se eu fui para o PBC bem depois da minha formação, eu acho 2 coisas. Provavelmente eu não tinha maturidade suficiente para cativar tudo que eu peguei. Ou seja, pessoalmente eu não estava pronto. Deus criou uma maneira para me tirar um pouco da pista por um tempo. Ou seja, às vezes é fácil para a gente pensar, esse tempo foi perdido. Eu estou falando contigo que Deus está querendo usar até tempo que você acha foi perdido para usar para o propósito dele, as propostas deles. Deus me tirou da pista, eu estava estudando essas coisas, puxa, deu um dor em minha... Eu estava pensando, hoje eu não vou ficar rico, não, eu vou ficar pobre. Eu falei com meus pais, pai, eu senti um chamado para ser um pastor. Então eu vou para o Instituto Bíblico 4 anos para aprender, para ser qualificado nessa coisa. Eu achei meu pai vai pular, uxa, que legal, sabe? Ele chorou. E meus pais falaram, então, filho, fala comigo, o que você pode fazer com uma diploma de estudo bíblico no mundo real? A resposta não é muito, mas eu senti que Deus estava querendo por mim fazer isso. E meus pais viram que esse não me tirou essa coisa que eu senti. Então, eles falaram mais uma coisa. Quer ser um pastor? Legal. Então, você quer ser pobre sua vida inteira, não é? Eu falei, não, mas eu não sabia também. Eu achei, provavelmente, eu vou ser assim. Mas sabe o que é? Eu tinha uma coisa inexplicável dentro de mim, que Deus tinha um caminho. Eu falei que Deus decidiu tirar eu da pista por alguns anos, 2, 3 anos, e depois eu fui para o PBC. Fiquei fora 2 anos, entrei, fez 2 anos de PBC, e eu estava tentando decidir se eu vou realmente fazer os próximos 2, sim, vou fazer isso. No 3º ano, chegou uma brasileira, irmã do pior aluno que eu tinha na minha vida, Pastor John hoje. E Debbie e eu começamos a ter uma amizade super legal. Brigou muito, sabe? Mas legal, foi divertido, né? Foi bem bom. Não foi divertido, sabe? Foi divertido como a gente conversando, coisa assim. Eu já falei com vocês. A Debbie, gente, vocês acham ela perfeita, sabe? Mas na época ela é muito orgulhosa, sabe? Não, eu vou voltar para o Brasil, eu tenho chamado para o Brasil, nunca vou casar com um americano, sabe?
Então, casa. Eu não estou impedindo. Sabe, eu não sabia, eu não percebia na época que ela tinha amor por mim naquele momento. Nem ela percebeu tanto amor que ela tinha, sabe? Sabe o que é? Porque a gente não tem uma revelação até dessa outra pessoa. Jovens, Deus tem um plano para você. Eu vou falar pessoalmente, eu nunca achei alguém que tinha aquele dom para ficar solteiro assim. Não é que Deus não usa há anos por isso, eu sei que é um assunto complicado. Mas a pior coisa é quando eu vi pessoas saindo do caminho de Deus por causa de impaciência e coisa assim. E casa, e depois a coisa fica mais complicada. É possível hoje, aqui até tem pessoas que sabem, eu casei fora. Eu era da igreja, saí da igreja, casei, meu casamento não é bom, coisa assim. Sabe, eu quero falar com vocês que fizeram isso. Nunca é tarde demais para o seu casamento. Por você, tudo bem, essa coisa aconteceu, tudo bem. A gente olha e era uma melhor maneira, mas eu estou falando que Deus vai usar essa história para até criar esse futuro sua. Então, esses são mais ou menos o foco que eu tenho dessas coisas de destino. O Jonathan vai completar aquele terceiro ponto. Então, é complicado quando a gente vai para o PBC. Pode passar para o próximo slide. Bom, pode pular essas fotos e para o terceiro ponto. Isso. Então, como meu pai falou, as nossas decisões, as nossas direções vão determinar o nosso destino, mas também o que vai fazer um impacto, vai ser as nossas ações que vão determinar o nosso destino. E lá na faculdade, no PBC, Instituto Bíblico lá dos Estados Unidos, uma coisa que aconteceu comigo foi que eu fui para lá muito animado, cheio de empolgação, assim, e daí eu estava tirando notas boas, fazendo amizades, tendo um tempo muito divertido. Só que eu não achei ninguém para ter a mesma diversão que meus pais, tá vendo? Mas funcionou muito bem, a gente... eu voltei, né? Aqui. Mas o que foi muito divertido foi que eu cresci muito. Eu estava aprendendo coisas que eu nunca tinha aprendido aqui com meus pais, com o caráter, as coisas que eles estavam ensinando a gente. Lá no Instituto, eu aprendi que naqueles primeiros semestres, os professores eram muito sábios e é um lugar fenomenal. Então, o primeiro semestre passou e eu tirei notas boas, tinha um emprego bem básico e muitas amizades boas. Só que no meu segundo semestre lá, eu acabei vacilando um pouquinho, comecei a querer passar tempo com o pessoal mais, então exigia mais dinheiro de mim. E a vida de um cara na faculdade, assim, não tem como sair toda hora, comer um McDonald's, assim, e as pessoas iam lá, falam, ô, John, você quer sair com a gente? E eu, quero. Daí eu vou lá, você está com fome? Não, não estou. Não dá. Mas você fingia, assim, que estava tudo bem, mas eu estava querendo algo melhor. Então, eu comecei a procurar um trabalho. E muitos sabem que eu acabei trabalhando numa churrascaria lá nos Estados Unidos, chamada Fogo de Chão. E eu comecei a crescer e trabalhar bastante. E o meu foco começou a direcionar em fazer dinheiro para eu poder sair e me divertir mais. E eu não estava percebendo o quanto que essa decisão e essa direção estava me levando. Então, quando eu estava fazendo essa decisão para trabalhar na Fogo de Chão, eu tirei notas baixas, comecei a faltar algumas aulas,
estava tendo menos tempo para meus estudos. Então, no final do segundo semestre, eu fui chamado para a sala do diretor. Eu estava, filho de pastor, ser chamado para o diretor da escola não é uma coisa muito boa, né? Mas daí eu fui, sentei na sala e ele falou, o que aconteceu? Daí eu falei, trabalhei demais e acabei errando, eu não sei o que aconteceu, mas acho que nessa vez, sabe o que vai acontecer? Eu vou melhorar, eu vou ter uma intenção de fazer tudo certo dessa vez. Eu vou dar o meu máximo, 110%, para poder fazer as minhas notas ficarem melhor e balancear tudo, porque é difícil. Você vai ter um emprego bem bom e você quer tirar notas boas, só que você tem que equilibrar aquilo. Eu estava tendo muita dificuldade em fazer isso lá naquele segundo semestre. Então, naquele momento, eu estava me sentindo assim, muito forte para o terceiro semestre começar. E quando começou, eu estava tirando notas boas, e daí começou a tirar notas ruins. E no final do meu semestre, o que era para ser uma coisa de mudança dramática, assim, eu quase reprovei todas as minhas aulas, de novo, e fui chamado pelo diretor da escola, de novo, e não foi uma conversa muito legal. Ele chamou eu para aquela sala, senta aqui, Jonathan. Ele, você está aqui de novo? Então. Eu estava querendo mudar, mas não estava conseguindo, estava trabalhando demais, e acabou tirando notas baixas, e daí meu professor estava falando várias coisas para mim, só que antes de eu continuar essa história, eu queria só mostrar um pouquinho do que vai conectar com a história de Pedro, que quando Pedro estava com umas intenções de mudar, quando ele estava falando com Jesus, a gente conhece que Pedro negou 3 vezes. Mas ele queria mudar, queria fazer as coisas darem certas. Só que daí Jesus falou, não, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Daí Pedro, não, eu não vou, eu vou fazer as coisas certas. Ele tinha todas as intenções para fazer aquilo para dar certo. Mas aí o que aconteceu? Então, vou continuar a história agora que eu estava contando antes. O diretor da escola me chamou e ele falou, Jonathan, me explica. Daí eu falei, estava dormindo 3 da manhã, não estava conseguindo chegar em casa cedo, não conseguia fazer as coisas acontecerem. E o meu professor falou, quando eu expliquei isso, o meu professor falou, então, você está dormindo 3 da manhã, está acordando bem cansado para as aulas, você não consegue nem prestar atenção. Olha o tanto de respeito que você tem por a gente. Facada. Daí, não tinha uma coisa que eu estava falando naquele encontro com ele que estava sendo positivo, estava todo negativo. Tinha uma hora que ele falou assim, então, seu primeiro semestre foi ótimo, seu segundo você acabou reprovando uma aula, o terceiro não tem nem o que falar. Ele ficou bem sério, assim, olhando para mim e falou, Jonathan, eu só não vejo mais esperança para você. Daí eu fiquei, nossa, o que eu fiz? E eu estava pensando ao mesmo tempo, nossa, eu vou voltar para casa mais cedo do que eu achava. E daí eu estava, que droga, o que eu vou mostrar, o que eu vou falar para a igreja? Então, eu queria voltar mais cedo, estava com saudade, não sei, sabe? Ia ser uma vergonha, assim, um filho do pastor voltar e mostrar que eu falhei naquilo que era para eu ser tão bom. Mas que nem eu te falei,
não é só as suas intenções que importam. Você tem que colocar ações para as suas decisões. E o meu professor, no final daquela aula, ele falou assim: tá, mesmo que eu falei que não tinha esperança, eu vou te dar uma última chance. E eu fiquei assim, uau, tipo, o que é isso? E daí ele falou: eu vou fazer o seguinte, semana que vem você vai se encontrar de novo comigo e você vai me provar que você merece ficar aqui nessa escola. E eu estava, mas como que eu vou fazer isso, né? Mas, daí, na semana depois, eu fui e mostrei 5 pontos para ele, o porquê que eu deveria estar lá. Mostrando que eu estaria toda semana eu ia lá na escritório dele mostrar que as minhas notas estão melhores, essas coisas. E eu coloquei uma ação para tudo aquilo que eu estava falando, em vez de só uma intenção. Então, isso que diferenciou o meu segundo semestre do meu terceiro semestre. E pode passar para o próximo slide. E ali que eu percebi que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para você poder mudar o seu destino. Que mesmo quando ele falou: Jonathan, não vejo esperança para você. E eu também não estava, nossa, o que eu fiz, sabe? Eu estava orando naquele momento e Deus abriu uma porta, falou para ele oferecer para mim mais uma chance. Que ele não faz isso, mas ele para mim ofereceu mais uma chance. E daí eu comecei a agradecer a Deus pela oportunidade, porque Ele é um Deus que vai abrir oportunidades para a gente, mesmo quando a gente não vê. Nunca é tarde demais para a gente mudar a nossa escada da direção que estava antes para uma parede diferente. A gente pode colocar uma ação no que a gente fala e começar a mudar. Então, com isso, eu quero só pedir para todo mundo se levantar. O pessoal pode vir aqui tocar no teclado. E eu queria que vocês fechassem os olhos e todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, estão pensando que está impossível, de alguma mudança, Deus, Ele vê muito mais do que a gente consegue ver. Ele sabe que tem, que nem a gente fala aqui, está falando aqui, umas paredes que estão próximas a você, que tudo que você precisa fazer é só mudar e decidir, direcionar e começar a ir naquela direção. Nunca é tarde para você mudar o seu destino. Você pode ser jovem, você pode estar nos fins da semana, da sua vida, mas uma coisa que o meu professor falou, esse mesmo diretor: Jonathan, não é como você começa, mas é como você termina a sua jornada que realmente importa. Eu falei, uau, que revelação, assim, tipo, nossa. Então isso quer dizer que todos aqueles primeiros semestres estão tudo perdoado. Eu posso voltar para casa tranquilo, mas então Deus, Ele me deu uma oportunidade, assim como Ele vai te dar uma oportunidade também. Então, todos aqueles que estão precisando de uma necessidade, sim, eu quero que você levante uma mão ou faça alguma ação para mostrar que Deus, Ele vai te ajudar. Não importa qual circunstância que você está neste momento. Eu vou estar orando agora para todos aqueles que estão precisando enxergar aquela parede. Oh, Jesus. Pai, eu quero estar pedindo, Pai, a sua mão. Pai, começa a agir neste momento, Pai, com todas aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Oh, Pai,
que eles começam a enxergar com os mesmos olhos que o Senhor tem. Começam a estar ouvindo com os mesmos ouvidos, Pai. Que eles consigam ouvir tudo que o Senhor está falando para eles. Conseguem enxergar a decisão correta, Pai. A gente às vezes fica confuso. Qual é o nosso destino? O que eu tenho que fazer? Oh, Jesus, eu quero que o Senhor esteja esclarecendo, ajudando essas pessoas a estar ouvindo você mais claramente, Pai. Oh, Jesus, esteja acolhendo todas essas pessoas, colocando debaixo do teu braço, cuidando delas, mostrando que o Senhor, Ele traz paz na tribulação. Não importa o que acontecer, os momentos mais difíceis das nossas vidas, o Senhor pode trazer paz. Oh, Jesus, esteja protegendo cada vida aqui da nossa igreja. Oh, xaranamachandri. Oh, xererere. Pai, oh Pai, a gente sabe que nunca é tarde demais. E de agora em diante a gente vai começar com fé, acreditar na Sua palavra, Pai. Colocar uma ação naquilo que a gente acredita. Que a gente vai ser diferente agora. Não vai ser que nem o segundo semestre que eu estava só querendo mudar e nada mudou, na verdade só ficou pior. Vai ser que nem o terceiro semestre que aconteceu, que as coisas que eu precisava ter feito começaram a ter ação. Oh, Jesus, em nome de Jesus, esteja colocando a sua vida envolvida, em nome de Jesus.